Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre um caso que eu tinha visto alguém falar no TikTok e tal, só que a pessoa não deu muitas informações. E como é um tipo de coisa que eu adoro pesquisar, eu achei que seria legal passar pra vocês aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, já deixem um like agora no começo do vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar do caso do desaparecimento da Margaret Ellen Fox. Esse caso ele aconteceu em Burlington, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Margaret, ela tinha 14 anos na época do desaparecimento. Ela desapareceu no dia 24 de junho de 1974. O início da história foi o seguinte: ela estava nas férias de verão, que é muito comum nos Estados Unidos, e ela queria arranjar um dinheiro extra, fazer aqueles trabalhos de verão que normalmente os adolescentes, enfim, os jovens, eles fazem nessa época. E aí ela, a prima dela, que se chamava Lina, elas resolveram anunciar no jornal da cidade que elas trabalhariam como babysitter. E logo a prima dela, Lina, foi contactada para ser babá de um menino de 5 anos, só que ela teria que ser babá para esse menino em outra cidade, que se chamava Mount Holly, que fica a alguns quilômetros da cidade onde eles moravam, que é Burlington. A mãe dela ficou muito preocupada, a mãe da Lina, e falou que ela não poderia fazer esse trabalho, então pediu para que ela recusasse o trabalho. Lina recusou o trabalho e logo esse rapaz ligou para Margaret e marcou com ela. E esse rapaz, chamado John Marshall, ofereceu $40 por semana para que a Margaret cuidasse de seu filho de 5 anos. A Margaret aceitou e inicialmente o encontro ele seria no dia 21 de junho. Mas no dia seguinte, esse John Marshall ligou para a casa da Margaret e conversou com o pai dela porque ela não pôde atender o telefone. E logo ele remarcou usando a desculpa de que a sogra dele havia morrido. Então ele acabou remarcando para que a Margaret fosse babá do filho dele para o dia 24, que seria na segunda-feira. Margaret basicamente deveria pegar um ônibus de Burlington para Mount Holly, onde ela encontraria Marshall e sua esposa dentro de um Volkswagen vermelho. Chegando dia 24, o irmão de Margaret, que se chama Joey Fox, ele levou ela até o ponto de ônibus e ele foi a última pessoa a ver Margaret. Margaret tinha feito um acordo com os pais dela de que assim que ela chegasse na casa desse rapaz, ela ligaria pra eles falando que ela tava bem, que ela tava em segurança, pra deixar eles mais tranquilos e tal, afinal de contas era em outra cidade. E eles eram uma família muito unida, pelo que o irmão dela conta nos relatos dele. O irmão dela acha que era uma preocupação ok, que ela não se incomodaria com isso, mas ela nunca ligou pros pais dela. O trabalho, ele seria basicamente das 9h30 a 1h30 e o John Marshall, quando falou com o pai dela ao telefone, ele falou que por volta das 2h30, 3h, ele e a esposa levariam a Margaret de volta para casa. Só que ela nunca ligou e esse rapaz, ele nunca devolveu a filha para eles. Então, em poucas horas, assim, depois que eles perceberam que ela nunca ligaria, o David Fox, que é o pai da Margaret, e um amigo dele, que era policial, já estavam em Mount Holly procurando a Margaret. Então, assim, os pais foram super rápidos em tentar fazer alguma coisa na hora que eles perceberam que a Margaret, assim, havia desaparecido e que ela não tinha dado notícia. Então, eles logo se preocuparam, logo correram atrás de encontrar a garota. Só que eles não tiveram sucesso, então logo que o David conseguiu, ele já fez a denúncia de desaparecimento dela, que foi na meia-noite do dia seguinte, ou seja, na meia-noite do dia 25, porque tem aquela questão das 48 horas, ainda mais nessa época, e logo começou a investigação. A polícia, em certo momento, até chegou a pensar que ela poderia ter fugido de casa, mas logo eles descartaram essa hipótese porque era uma família super unida. O irmão da Margaret falou que ela estava super empolgada para fazer esse trabalho e ela não teria motivo absolutamente nenhum para fugir de casa. Então eles logo descartaram essa hipótese. O policial designado para cuidar do caso da Margaret foi o policial Leonard Byrne. A primeira coisa que ele fez foi seguir o caminho que a Margaret tinha feito naquele dia. Então ele pegou o mesmo ônibus que ela pegou para fazer o caminho e ele saiu conversando com absolutamente todo mundo que poderia fazer aquele trajeto, enfim, ou que poderia ter conversado com a Margaret durante o percurso dela até a outra cidade. Durante esse percurso, ele conversou com 2 mulheres que disseram ter encontrado a Margaret. Uma mulher até falou que a Margaret parecia ser uma pessoa super simpática, super animada, porque quando o filho dela mexeu no cabelo da Margaret,
ela simplesmente se virou e começou a brincar com o menino. Ela era uma menina muito boazinha, enfim, e até não se incomodou com essa criança, então ela falou que lembrava muito bem da Margaret, descreveu ela como uma menina muito branca, sarnenta, de olhos azuis. Outra testemunha que já foi encontrada no lugar onde a Margaret desceria, que era nas travessas das ruas High, acho que é assim que fala, High com a rua Mill. E essa testemunha, ela afirmou que tinha visto a Margaret conversando com um rapaz de aproximadamente 20 anos que estava dentro de um carro vermelho. Logo, esse homem com que ela foi visto conversando foi identificado, mas ele rapidamente foi eliminado como um possível suspeito. Durante esse percurso que o detetive Byrne ele fez, ele chegou a mostrar a foto da Margaret para mais de 200 pessoas, mas ele teve a percepção de que as pessoas, elas se viram a Margaret, elas meio que não queriam se envolver, porque a polícia iria chamá-las para conversar e tudo mais. Então ele falou que muito provavelmente essas pessoas não queriam se envolver nesse caso, mas por preguiça mesmo. 4 dias depois, no dia 28 de junho, o FBI ele acabou entrando para investigar esse caso. Nesse mesmo dia, uma pessoa entrou em contato com a família Fox exigindo um resgate de $10 mil. E essa pessoa usou a seguinte frase durante essa ligação: $10 mil é muito pão, mas a vida da sua filha é a cobertura com a manteiga. E no dia seguinte, eles também receberam uma carta com esses dizeres, e logo os pais da Margaret, eles foram sacar esse dinheiro, mas eles nunca receberam a informação de onde ele poderia encontrar essa pessoa para dar esse resgate, e nem nada disso. Então assim, a pessoa, ela falou, ela mandou a carta, mas ela não tinha dado mais nenhuma informação. Então mesmo eles tendo dinheiro, eles não conseguiram entregar esse resgate. Inclusive, gente, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês desse áudio. O FBI ele disponibilizou em 2017 esse áudio. Tá em inglês, obviamente, e é muito esquisito, é muito assustador, porque é muito cruel. 2 dias depois, ou seja, no dia 30, uma outra carta chegou para a família, meio que desfazendo esse acordo e dando a entender de que a Margaret ela estaria morta. Na carta estava escrito o seguinte: $10 mil eram, você pode ver que a pessoa escreveu no passado, $10 mil era muito pão, mas a vida da sua filha foi a cobertura com manteiga. Então a pessoa escreveu no passado meio que como se ela tivesse desfazendo o acordo, sabe? Isso frustrou muito a família, inclusive a polícia ela nunca conseguiu chegar a uma conclusão de se isso foi uma pegadinha, alguma coisa de mau gosto ou não. E se foi uma pegadinha, a pessoa que fez isso é muito cruel, porque eles deram esperança para essa família, né? Mas uma coisa boa dessas cartas é que elas conseguiram fornecer digitais para a polícia, então eles conseguiram dar alguma coisa para a polícia seguir, algum caminho para a polícia seguir. Só que infelizmente, mesmo com esse caminho, batendo com essas digitais com todos os bancos de dados, a polícia nunca conseguiu chegar em ninguém que estivesse nos bancos de dados dele. Então foi um caminho, mas que logo eles não sabiam por onde seguir. Outro caminho que eles seguiram foi procurar de onde que era a ligação que a família Fox tinha recebido. Então essa ligação ela caiu num telefone público de um mercado chamado A&P, e a polícia acabou não chegando em lugar nenhum com essa ligação. E aí outra linha de conduta foi conversar com todos os John Marshall que estivessem na cidade e com todas as pessoas que dirigissem Volkswagen de cor vermelha. A primeira pessoa de interesse foi um rapaz chamado John Marshall, que justamente trabalhava nesse supermercado A&P. Ele aceitou falar com a polícia, ele fez exame de polígrafo, mas ele passou no exame de polígrafo. E outra coisa que a polícia acabou descartando ele de ser um suspeito, ele tinha um álibi, ele estava trabalhando no dia em que a Margaret sumiu, e esse álibi ele era muito consistente, enfim, então a polícia ela descartou esse John Marshall como um possível suspeito. E acabou desconfiando que a pessoa que ligou para Margaret marcando esse trabalho com ela não tinha dado
o nome correto ou as informações certas. Então a polícia achou que provavelmente esse John Marshall, que trabalhava nesse mercado, ele tinha sido uma espécie de bode expiatório. Depois disso, a polícia acabou pedindo ajuda para a população. Então a polícia simplesmente resolveu seguir absolutamente todas as informações que chegassem para eles. O detetive Byrne até falou que eles seguiram assim as dicas mais loucas, as ligações mais loucas, tudo o que chegava desse caso, eles foram atrás. No total, eles acabaram investigando 12 pessoas e todas elas foram descartadas. Eles falaram com todos os John Marshall, fizeram várias entrevistas com várias pessoas, inclusive algumas mulheres falaram que um homem, um Volkswagen vermelho, tentou atacá-las, mas a polícia nunca conseguiu chegar a lugar nenhum com isso. Então, assim, é um caso que ele é muito misterioso, porque a polícia, mesmo com algumas informações, mesmo com toda essa situação, a polícia nunca conseguiu chegar num suspeito tangível. Segundo o policial Byrne, ele fala que uma das maiores dificuldades é que naquela época a polícia ela era muito territorialista. Tem muitas dessas coisas que a gente vê de filme que a partir do momento em que um crime acontece em uma cidade, ele está sob a jurisdição daquela cidade. Então parece que isso nessa época, em 1970, o detetive Byrne falou que era muito difícil ele conseguir pegar muita informação, porque como a polícia era muito territorialista, os policiais, enfim, não queriam passar muitas informações. 6 meses depois, o caso acabou sendo fechado. Ainda assim, o David, que é o pai da Margaret, ele continuou procurando pela filha. Ele colocou um cartaz de desaparecida nos vidros do carro dele com as fotos da Margaret. E por onde ele ia, ele estava sempre procurando a filha dele. O Joey, que é o irmão dela, até hoje dá entrevistas falando que eles nunca desistiram de procurá-la, que eles queriam dar um ponto final nisso, não para conseguir nenhum tipo de vingança com a pessoa que causou alguma coisa para Margaret, mas para que eles conseguissem encerrar isso na vida deles. Em 2017, o detetive aposentado Mike D'Alessio, ele resolveu reabrir esse caso e ofereceu os serviços dele para prosseguir com essa investigação. O que ele fez foi entrar em contato com todos os serviços policiais que chegaram a investigar o caso da Margaret e ele coletou todos esses documentos do caso dela e ele organizou tudo de forma cronológica para que ele conseguisse investigar o caso da Margaret. E foi basicamente esse o caso. Então a garota, ela simplesmente foi ser babá, arranjar um trabalho de verão e ela simplesmente desapareceu, ninguém nunca mais ouviu falar dela. Uma coisa que o FBI fez foi fazer um cartaz de desaparecido, que eu vou deixar, que inclusive tá no site do FBI, o cartaz é esse, mas eu também vou deixar o link do site aqui pra vocês. Então tem a foto da época em que ela sumiu e a foto como ela estaria hoje em dia, por exemplo. É um caso que não teve solução, é um caso que foi muito frustrante para a polícia, é muito frustrante para a família dela até hoje, porque eles nunca souberam o que aconteceu com ela. E o caso foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E se você conhece o caso, tem mais alguma informação, deixa aqui nos comentários pra mim, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!